Salmo 50, versículo 15: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te louvarei e tu me glorificarás. Você sabe que a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos por dificuldades, por angústias, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo crentes, mesmo tendo fé, nós passamos por angústias, nós enfrentamos as nossas lutas, e eu quero meditar com vocês no dia de hoje sobre esse tema, que na verdade é uma promessa de Deus. Quando você olha para esse texto, o que você encontra aqui é uma promessa de Deus, de que Ele nos livrará de toda angústia. Veja que primeiro o texto descreve uma situação no dia da angústia. E eu creio que um dos sentimentos mais difíceis que nós temos que lidar como seres humanos é a angústia. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento esteja passando por uma angústia, vivendo por algum motivo a sua angústia. Talvez a angústia por uma solidão, talvez a angústia por decepção, talvez a angústia por descapitalização, desemprego, talvez a angústia proveniente de um conflito na sua família, no seu casamento, talvez a angústia por conta de todo esse quadro que está instalado no nosso Brasil e até mesmo no mundo, com o ataque desse vírus, e o coração está angustiado, a mente inquieta, talvez até mesmo vivendo situações complicadas na sua vida pessoal. É o dia da angústia, é o tempo da angústia. E sabe o que acontece quando a gente enfrenta uma fase de angústia? Nós achamos que Deus não está nos vendo, nós achamos que Deus não está respondendo, nós achamos que Deus não está assim importando. Tem pessoas que dizem: olha, Deus deve estar ocupado com outras causas, porque não é possível, eu clamo, mas Ele não responde. Salmo 102 é o salmo do aflito, e no versículo 2 diz: não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, Senhor, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Veja que, além dessas angústias que, via de regra, as pessoas vivem, ainda tem aquela angústia que pergunta para Deus: Deus, até quando? Até quando? A minha alma está no cárcere, Senhor. O meu coração está aprisionado. Até quando eu vou ter que enfrentar isso, que viver isso, que passar por essas coisas? E a sensação que o autor tem aqui, o salmista tem aqui, é de que Deus está escondendo o seu rosto dele, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse percebendo a situação dele, a angústia que ele vive hoje. E esse Salmo 50, que é o salmo que nós estamos, o versículo 15 que nós lemos, é uma promessa de Deus para nós. E a palavra de Deus é como uma farmácia, e cada promessa de Deus é um medicamento para a nossa alma, para a nossa vida. E eu quero dizer para você nessa noite,
que não existe problema, não existe angústia, não existe doença, não existe perturbação que você possa estar passando, que não haja uma promessa de Deus, que não haja um remédio de Deus para a sua alma. Deus tem um remédio que você precisa, Deus tem um medicamento que você precisa, Deus tem a palavra que você precisa, suficientemente capaz de transformar a sua vida. A Bíblia é como o celeiro de Deus, a Bíblia é como a despensa de Deus, e as promessas de Deus são alimentos para o nosso coração, alimentos para a nossa alma, de tal forma que se você estiver com sede, se você estiver com fome, se você estiver desesperado, se você estiver angustiado, vá ao celeiro de Deus, vá à despensa de Deus e pega ali uma promessa para a sua alma e se apropria dessa promessa, porque Deus vai te abençoar através da sua palavra. No dia da angústia, invoca-me no dia da angústia. Dia da angústia não é o dia do desespero, não é o dia das precipitações, não é o dia das loucuras. O dia da angústia é o dia de invocar ao Senhor, de clamar ao Senhor. O texto diz: no dia da angústia. Nós temos então aqui um quadro, nós temos um contexto, nós temos a situação, e no meio desse contexto, que é o dia da angústia, Deus dá uma ordem, e a ordem dele é: invoca-me. É imperativo de Deus para nós, é uma ordem, invoca-me. Geralmente quando a gente está passando por uma aflição, quando a gente está enfrentando uma angústia, a gente se queixa do outro, a gente fala do outro, a gente verbaliza para o outro, e a gente procura causas, a gente procura culpas, a gente procura desculpas, a gente procura razões circunstanciais, para tentar entender o porquê que está acontecendo aquilo na nossa vida. Então a culpa é de alguém, ou a culpa é de alguma coisa que houve. Nós procuramos respostas para isso. Mas Deus está sendo bem direto aqui. Ele usa um pronome pessoal, ele usa um pronome oblíquo, ele diz: invoca-me. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas essa invocação aqui só é possível para você, só é possível para mim, pela mediação de Cristo Jesus. Essa invocação aqui, ela só é possível para nós, porque nós temos fé em Jesus. Veja que o que nós temos aqui é uma promessa de Deus, traduzida em uma ordem. E se Ele está dando uma ordem, tudo que nós não podemos fazer é desobedecê-lo, porque quando Deus ordena, é porque a solução para a minha vida e para a sua vida está na obediência dessa ordem. Entenda isso. Quando Deus ordena, é porque a solução para a nossa vida está na obediência a esta ordem. Vamos entender um pouco o que o profeta Jeremias vai colocar no capítulo 29. Jeremias 29, veja na sua Bíblia, quando Deus ordena que invoquemos a Ele, que significa orar a Ele com intensidade, quando Deus ordena que oremos a Ele no tempo da angústia, esse tempo da angústia tem um propósito para mim e um propósito para você. Tem gente que só ora quando está angustiada, tem gente que só deixa para orar quando está aflito, tem gente que só ora quando passa por um problema, e às vezes Deus te permitir enfrentar um problema, porque é um propósito dele ali.
Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. Jeremias 29:11, Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 29:11. Agora leia aí versículo 12 e 13. Vamos ler juntos? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? Que palavra preciosa! O dia da angústia está dentro desses pensamentos, esses planos que Deus tem para a nossa vida, e o propósito de Deus é nos dar o fim que desejamos. E aqui a ordem e a solução que Ele dá para mim e para você é: invoca-me, invoca-me. Não é desesperar, não é se precipitar, não é fazer besteira, não é ter insônia, não é se inquietar, não é agitar a alma, não, é transferir tudo isso para uma relação com Deus, para uma confiança nele. Nós nos desestabilizamos muito fácil, mas Deus não se desestabiliza por nada. Nós trememos na base, na primeira notícia inesperada, mas Deus continua no trono, no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e da minha vida. É o momento de confiar em Deus e de descansar nele, ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis, ainda que os ventos estejam soprando impetuosamente contra a sua vida. Confie em Deus. Essa é a hora ideal para você exercitar a tua fé nele. Como é que pode você exercitar a sua fé? Nos momentos de festa, mas são nos momentos de aflições, de angústias, de tempestades, que você coloca a tua fé em Deus, e você mostra que a fé que você tem não é uma fé circunstancial, mas é uma fé divina, porque vem de Deus, é gerada pelo próprio Deus e colocada em você através da mediação de Cristo Jesus, pelo seu Espírito. Então entenda, invoca-me. E invocar é você invocar sabendo que a resposta virá. Invocar é você invocar com paciência na resposta de Deus. É você invocar crendo que você vai conseguir, que você vai alcançar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, eu não te deixarei, eu não te largarei, enquanto não me abençoares. Então veja que é a persistência, veja que é a perseverança, é a insistência, é você conhecer e prosseguir em conhecer. Então veja que não é uma atitude eventual que você tem, você vai orar a Deus por um momento e pronto. Não, mas é uma vida de clamor, é uma vida de oração, é uma vida de proximidade, de intimidade com Deus, invocando, chorando na presença dEle e colocando tudo nas mãos do único que é capaz de conduzir a sua vida, de guardar você, de proteger você. Porque, meus amados irmãos, a vida cristã não é fácil. A vida cristã é sofrimento, é tomar a sua cruz, é seguir a Cristo, é negando-se a si mesmo todos os dias, é de sofrimento em sofrimento, é de fé em fé.
Vida cristã, haverá momentos em que nós vamos enfrentar as nossas angústias. Elas estão agendadas, elas já estão marcadas, e nós devemos passar. E as angústias na vida de um crente, na vida de um povo de Deus, não são para esmagar, não são para destruir, são para nos amadurecer. E no momento que nós enfrentamos as nossas angústias, nós não entendemos nada. Somos míopes. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos que Ele continua no controle de todas as coisas. E no tempo da angústia, Jeremias 14 vai dizer que Deus é a nossa esperança. No tempo da angústia, Deus é a nossa esperança. E que tal nós obedecermos a Deus hoje? Ser fiel a Deus hoje. Buscar ao Senhor hoje. Invocar ao Senhor hoje. No dia da angústia, Ele ordena: invoca-me, invoca-me. Mas no dia da angústia, Deus também tem uma promessa, e a promessa dele, Ele diz: eu te livrarei, eu te livrarei. Veja que Ele não diz aqui: olha, eu vou mandar alguém livrar você. Ele não diz: olha, eu vou enviar um anjo para livrar você. Não, Ele diz: eu te livrarei, eu te livrarei. E aqui entra uma coisa maravilhosa, porque se a ordem está no presente, invoca-me, a promessa está no futuro: eu te livrarei. Eu te livrarei, confia em mim. A promessa está no futuro. Significa que para que Deus mude o nosso futuro, é necessário que eu clame no presente, que eu invoque hoje. Invoca-me é presente, eu te livrarei é futuro. Para que Deus me livre no futuro, eu preciso invocá-lo no presente. Lembra de Salmo 126? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia? Quem leva a semente, a preciosa semente, é presente. Andando e chorando enquanto semeia, voltará, é futuro. Voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Lembra quando Ana entrou naquele templo para orar, chorar na presença de Deus? Ana derramou o seu coração em lágrimas diante de Deus, na presença de Deus. Lembra que Ana estava profundamente angustiada, ela estava no seu dia da angústia, e ela entrou na presença de Deus, no templo do Senhor, e ela ora a Deus, ela clama a Deus. Quando ela termina de orar, diz as Escrituras que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela entra angustiada, mas ela clama, ela ora, ela chora na presença de Deus. E quando ela sai, o seu semblante já não era mais o mesmo. Meus amados irmãos, invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor, eu te livrarei. A gente poderia gastar um tempo aqui estudando o caráter de Deus. A pergunta que eu faço para você é: será que Deus tem poder para livrar? Tudo que você tem passado, tudo que você vive, tudo que ainda está para acontecer, porque a vida não é fácil. Será que Deus tem poder para livrar? A pergunta que eu faço para você agora é uma pergunta pessoal. Será que existe alguma coisa na sua vida? Será que existe alguma angústia que porventura você esteja enfrentando, vivendo? Será que existe alguma perturbação, alguma tribulação pessoal, familiar? Será que existe algo impossível para Deus resolver
na sua vida? Você acha que existe alguma coisa difícil para Deus? Impossível para Deus? Eu te livrarei, diz o Senhor. Ou seja, é Ele, pessoalmente, eu te livrarei. Isaías 41:10, uma passagem muito bonita, que a gente conhece. Deus também está falando ali de modo pessoal. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Jeremias 41:10. Aliás, Isaías 41:10. Versículo 13, ele diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. O tempo todo é o Senhor que está falando conosco: não temas, não temas, não tenha medo, não te assombres, não te assuste, porque Deus sabe que nós somos assim. Deus sabe que facilmente nós nos amedrontamos, facilmente nós trememos, facilmente nós nos assombramos. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, mas Ele está conosco. Ele diz: eu estou contigo. Ou seja, quando você pensa que está fraco, você está forte, porque eu sou a tua fortaleza. Quando você pensa que está pobre, você está rico, porque eu sou a tua riqueza. A maior riqueza na vida de um homem é a presença de Deus. Deus muda perspectivas, irmãos. Passe a enxergar a vida com os olhos de Deus, com o olhar de Deus. A visão de Deus é lá na frente, enquanto a nossa é limitada demais aqui perto. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. É Ele pessoalmente. Ele não manda outro, Ele não envia alguém. Quando Ele resolveu nos salvar na cruz, Ele veio pessoalmente. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele enviou o seu Espírito, e Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele também está comigo no dia da angústia. Ele está contigo também no dia da angústia. Então essa palavra é para você hoje. Se você está angustiado, Deus está com você. Deus está com você. Isaías 43 revela isso. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Veja que mais uma vez ele diz aqui: eu serei contigo. Então entenda que essa angústia que você está passando, Ele também se angustia com você, Ele se identifica com você, Ele também sente a sua dor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se apropria disso, desfrute disso. Ele diz: eu te livrarei. Salmo 50, Deus pode livrar você. Agora ele pede uma coisa aqui ainda, Salmo 50, versículo 15, ele ordena. A ordem é qual? Invoca-me. Ele promete. A promessa é qual? Eu te livrarei. Mas ele exige uma resposta. A resposta é qual? Que ele pede de você: e tu me glorificarás. Você clama, ele te livra, mas como consequência ele espera que você glorifique a ele. Como é que a gente pode entender isso?
Todo livramento na vida de um crente precisa produzir louvor a Deus. Todo livramento na vida do crente produz gratidão, produz glória ao nome de Deus. João 14, versículo 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu farei tudo a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito é glorificar a Deus. O propósito é a glória de Deus. E aqui há uma verdade teológica profunda sobre a vida de oração. Deus responde às nossas orações por causa da mediação de Cristo. Deus responde às nossas orações por causa da justiça de Cristo, por causa da intercessão de Cristo. Quando Deus olha para nós, Deus vê a mediação de Cristo em nós. Quando Deus olha para nós, Deus vê o sangue de Cristo em nós, a justificação dele. Então Deus responde a nossa oração por causa da mediação de Cristo, da justiça que há no sangue de Cristo. É por causa disso, para que o nome de Deus seja glorificado através daquela resposta, através daquele livramento. E muitas vezes no nosso contexto evangélico, a glória não está sendo de Deus. Muitas vezes no contexto evangélico, a glória está sendo do pastor que orou, da missionária que orou. A glória está sendo para a igreja, para aquela placa denominacional, da onde aconteceu um milagre ali. E Deus muitas vezes fica esquecido. Mas a glória não é do homem, a glória não é do pastor, a glória não é da missionária, a glória não é da igreja, a glória é de Deus, e só pertence a Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Tem uma coisa muito importante que devemos aprender como servo de Deus e crente. Deus, quando livra o crente, quando Deus resolve os nossos problemas, tudo isso deve redundar em gratidão, louvor e testemunho diante do Senhor. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um novo cântico. Veja que depois do livramento, Deus colocou nos lábios um novo cântico. É preciso haver louvor a Deus quando Deus livra. É preciso glorificar a Deus. Colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui está muito claro. O salmista descreve o que está acontecendo com ele, como se ele estivesse num buraco cheio de lama, uma cisterna, um poço. Ele invoca Deus, Deus se inclina, Deus tira ele de lá, Deus dá estabilidade para esse homem e coloca nos seus lábios o que, irmãos? Um novo cântico. Significa que todo livramento que Deus faz na vida do seu povo vai produzir gratidão, vai produzir adoração, vai produzir louvor, vai produzir testemunho. E o nosso louvor, o louvor a Deus, é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. E por que nós confessamos o nome do nosso Deus? Porque Ele é o nosso Senhor.
porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Por isso nós confessamos o Seu nome, por isso nós o adoramos, por isso nós o bendizemos, por isso nós o exaltamos. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, nosso protetor. Ele cuida de nós, Ele zela pela nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos alimenta, nos dessedenta, Ele nos sara, nos cura, nos aquece, nos glorifica. Por isso nós invocamos o Senhor, por isso nós confessamos o Seu nome. E a nossa vida, a vida do crente, a vida do povo de Deus, a vida do salvo, vida de alguém que tem Deus como seu Senhor, tudo que acontece na nossa vida deve redundar em glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, a nossa igreja, o Brasil, nas suas angústias, nas suas aflições, nas suas dificuldades, nas suas alegrias, nos seus contentamentos, em todo o tempo. Glorifica ao Senhor. Viva a sua vida para a glória de Deus, porque não existe outro como o nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos aqui porque nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos teus filhos, e nós sabemos que o Senhor nos ama com amor incondicional, e como Pai misericordioso, gracioso que o Senhor é, não há nada que nós estejamos sentindo que o Senhor também não sinta. O Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece as lutas, as tentações, o Senhor conhece as provações que os meus irmãos estão sentindo, Pai. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós hoje. Nós estamos invocando o Teu nome, nós estamos invocando que o Senhor nos livre, que o Senhor nos liberte dessas aflições, dessas angústias, que o Senhor tire esta alma do cárcere, da prisão, que o Senhor nos dê liberdade, libertação hoje, Senhor, que o Senhor possa transformar esta angústia em contentamento, esta tristeza em alegria, que o Senhor venha retirar toda a cinza, ó Deus, e colocar o óleo da alegria sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, que o Senhor tire o luto, a tristeza, a angústia profunda, e venha revestir com vestes de louvor. Alegra o coração, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegra o coração e dá-nos a certeza de que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida, e que a nossa oração está sendo ouvida e respondida nesse momento. É o que nós te pedimos, Pai, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus e que o amor incondicional do nosso Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.